Nesse tutorial, nós vamos trabalhar os conceitos de um atuador linear. Nós temos aqui um mockup, né, do atuador linear, com 3 peças. Né? Nós temos aqui a base, está aqui em pink. Nós temos aqui a parte móvel, carrinho móvel, que vai fazer o movimento de atuação. Ele está aqui posicionado em relação a essa guia da parte móvel. E tenho aqui as polias, né, que são do mesmo tamanho, portanto só vão fazer essa movimentação. O objetivo aqui é mostrar a criação do componente correia, fazer a criação do motor linear, né, através do segmento de pontos, e depois na sequência nós vamos gerar 2 estudos gráficos, né, de deslocamento linear e de velocidade angular. Então vamos começar pela geração aí da polia. Então vou vir aqui em montagem, venho aqui em recursos de montagem, correia polia, é a minha última opção aqui. Eu seleciono a superfície da minha polia. Perceba que ele já estabelece aqui 100 milímetros. Aqui eu não preciso selecionar. Aqui ele já deixa a opção de engatar a correia, ou seja, a partir do momento que uma peça girar, a outra vai girar também. E criar a peça da correia, para depois poder gerar, porque ele gera o que? Um sketch, né, um esboço da minha correia. Vou confirmar. Ele gerou aqui, ó, o esboço, o caminho, né? Então agora eu vou aqui embaixo, na peça que foi criada, e vou abrir essa peça para poder fazer a criação então da minha correia física. Então eu vou chamar aqui ressalto base extrudado, vou selecionar o esboço, colocar aqui 60 milímetros de largura. E aqui em recurso fino, eu vou colocar a espessura da minha correia, que é 2 milímetros. Vou dar o confirmar. Eu venho aqui, posso mudar, né, a cor da minha aparência, né, da cor da minha correia, para diferenciar do restante do conjunto. Vou confirmar. E aí eu posso fechar e salvar. Modelo tal foi alterado, ele fala se você quer mudar. E está criado aí, portanto, perceba que o legal é que você percebe que se você fizer uma opção errada, por exemplo, foi criado no plano errado. Então eu volto lá e faço um teste de projeto. Isso é importante, que eu queria mostrar nesse tutorial aqui, que eu posso fazer as minhas mudanças, como eu estou num estudo, né? Posso mudar aqui e voltar, né? Posso alterar, editar o meu recurso, vou mudar aqui de cego para plano médio, vou confirmar, vou salvar novamente. Perceba agora que ele já ajustou corretamente o posicionamento da minha polia. Então aí, da minha correia, em relação à polia. Então está criado a minha polia. Vou só, para a questão estética aqui, eu vou tirar a visibilidade, né, do esboço, que está esquisito. E vou verificar aqui que vai rodar, né, as duas estão engatadas. Ele pede aqui que seja feita uma reconstrução. Vou fazer a reconstrução e vou começar então agora o estudo de movimento. O estudo de movimento, a gente tem que lembrar aqui que é em relação
a esse carrinho aqui, o movimento linear. Então, o legal é que a gente coloque ele no início do curso para a gente poder, então, fazer o nosso estudo. E outra coisa importante, a gente tem que determinar duas medidas aqui. Então, nós vamos avaliar aqui, lembrando que, de novo, né, que isso aqui é um estudo de mockup, então a gente tem que, às vezes, ou anota quando a gente constrói ou vai determinando no caminho. Então, por exemplo, essa distância aí, ela é de 350 milímetros no carrinho como um todo. É o curso total. Só que eu tenho aqui o próprio tamanho do carrinho. Então, vou aqui e vou fazer a medida. De aresta para aresta, o meu carrinho tem 75. Então, meu curso real vai ser 275 milímetros. Posso, uma dúvida, né? Posso colocar alguma outra restrição, né? Pode ser aquela de largura, né? Que a gente encontra em avançados. Nesse momento, não, porque a gente não vai conseguir gerar, então, o motor linear. Então, vamos lá. Vou criar aqui o motor linear. Opção motor linear. A face, tá vendo aqui? Ele já escolheu sozinho. A gente tem que tomar cuidado se não tem nada selecionado, né, no meu estudo. Agora sim, linear. E a minha face de referência, a face da frente da peça aqui, que é onde vai ter o meu movimento. A velocidade é constante. Vou deixar 10 milímetros por segundo, sem problema, né? Só que eu vou fazer aqui uma alteração. Eu não vou trabalhar com segmentos. Ele vai abrir essa tabelinha aqui para mim. Então, eu vou clicar para adicionar linhas. Eu vou criar em um movimento. Posso pôr quantos que eu queira, né? Quantos eu queira gerar no estudo. E aí vou gerar o meu deslocamento. Então, o meu primeiro deslocamento, eu quero que ele vá até 100 milímetros. Então, ele vai andar naquela direção 100 milímetros. E aí, eu tenho mais 175. Eu vou repetir isso. Então, eu quero que ele pegue agora, ele volte no zero, ande 100 milímetros, ande 175, e volte no zero. E aí ele vai andar novamente. Aí eu vou mandar ele, última corrida, eu vou mandar ele correr o cursor numa vez e voltar para o zero. Aqui no tipo de segmento, eu posso alterar o tipo da curva. E aí você vai ter um movimento, principalmente ligado à aceleração, mais suave. Mas nós vamos deixar o padrão aqui, que é a Cubic, mais para nível de exercício mesmo, e perceba aqui que ele já gera, né, os gráficos de deslocamento, velocidade, aceleração. Aqui eu posso alterar, né, os tipos de gráfico que eu quero visualizar. E aí eu vou confirmar, então, essa escalada. Então, aqui eu confirmo, né? Vou aumentar aqui a linha de ação aqui para visualizar e vou aumentar o meu estudo até 8 segundos para poder ver toda a movimentação que eu programei. Vou mudar aqui para análise de movimento, vou calcular aqui o estudo do movimento. Então ele vai lá até metade e volta. Ele vai até onde eu determinei e ele volta. Ele vai agora e volta. Então ele fez os movimentos conforme estavam previstos lá no meu ponto. Perceba que ele não acresce valores, ele vai para a posição. Então, vamos verificar de novo como é que ele fez
essa movimentação aí. Vamos rodar aqui o estudo, ó. 175, voltou 175, percebe? E volta. Então ele fez aí a movimentação. E para finalizar esse tutorial, nós vamos então gerar duas plotagens, né, para entender aqui aonde eu vou criar a primeira plotagem, que eu quero em cima do deslocamento, eu quero a velocidade angular em relação, eu quero saber em relação à minha polia, né? Eu quero saber quanto que eu tenho nesse motor. Então, vou vir aqui em relação ao eixo Z, que é o eixo de rotação da polia, e eu vou selecionar essa face aqui da minha polia. Confirmo aqui e dou OK. Ele vai gerar aqui um movimento zero, né? Vamos rodar aqui para verificar. E aí fica como pergunta o porquê que ele deu esse resultado.